Olá, pessoal. Vamos à nossa aula de noções de atuária. Vamos falar hoje, na nossa aula número 10, de Previdência Social. Um tema bastante relevante, que está bastante conhecido, principalmente vocês aí que são do sétimo período, devem ter falado demais o que é Previdência, como é que é Previdência, por que Previdência. E muita gente vê falar, mas muita gente não entende o que é Previdência. Por que Previdência? O que é a história da Previdência? Então, nós começamos falando desse tópico de hoje, dessa aula de hoje, nessa teleaula de hoje, sobre o histórico da origem da Previdência no mundo e um pouco do Brasil também, tá bom? Então, conhecer um pouco da Previdência Social é o nosso objetivo. Então, Previdência, o que é Previdência? É uma reserva financeira que se faz no presente pensando no futuro. Que se faz no presente pensando no futuro. O objetivo é que o dinheiro acumulado ao longo de anos seja usado pelo trabalhador quando se aposentar ou caso perca a capacidade de trabalhar ou ainda no momento de realizar o projeto de vida. Então, 3 itens, né? Aposentadoria, perda de capacidade de trabalho ou um projeto de vida futuro. Então, previdência, podemos dizer que é a condição daquilo que é previdente, que se previne, que prevê ou busca evitar previamente transtornos, ou seja, medidas de previdência. Então, interessante que o termo já está falando isso aí. Então, o primeiro regime de previdência no mundo surgiu na Alemanha, não, pelo chanceler Otto von Bismarck, em 1884, que instituiu o seguro obrigatório para proteger os trabalhadores nos casos de agravos à saúde, acidentes de trabalho, invalidez e envelhecimento, custeado por contribuições dos empregados, empregadores e Estado. Ou seja, esse triplé, empregados, empregadores, as empresas e o Estado. Ou seja, esse triplé faz com que possa ter condições de se pagar uma previdência para a camada de população, sempre as mais carentes. Então, previdência social, nós vamos falar também o conceito de família nesse contexto da Previdência. Era bem mais amplo que no dia de hoje. É reunião de genitores e seus filhos sob a mesma moradia representa a ideia clássica da família. A primeira coisa que a gente pensa em família seria isso aí. No Império Romano, tempo de Nero, essas coisas assim, né? Extremamente sob o ponto de homem mais velho, que conservasse o valor físico, o vigor físico, perdão, o paterfamília, ou família paternal, constituindo um aglomerado maior, reunindo avós, pais, filhos, netos, sobrinhos, ou seja, os vínculos sanguíneos em linha reta ou linha colateral. Linha reta, assim, ó. Avô, pai, filho. Colateral, papapá. Tá? Aquela tiada em linha colateral. Então, aqueles não abarcados pela proteção familiar e sem condições de prover o próprio sustento, dependendo da chamada ajuda aos pobres, etc., bastante tempo a caridade praticada pelos mais ricos tinha efeito psicológico de diminuir a culpa pela exploração realizada pelo seu próprio semelhante, tanto na exploração dos escravos, coisa que até hoje ainda existe, como na exploração trabalhista sobre o homem livre, essa caridade seria efetiva garantia do acesso ao reino de Deus. Já colocando o caso da religião nesse contexto. No reino de Deus, você precisa pagar esse pecado de ter feito a mais-valia em cima de um trabalhador, de um irmão seu, mesmo que não de sangue. No Império Inca, lá em Cusco, Peru, ainda em estado evolutivo menos avançado, já se preocupava com seus integrantes, que não tinham capacidade de produção. Por essa razão, havia o cultivo de terras com o trabalho comum, cuja meta era atender às necessidades alimentares dos anciãos, doentes e inválidos. Vieram as confrarias ou guildas, consistentes em associações com fins religiosos. Essa sociedade normalmente vinculava pessoas da mesma categoria ou profissão, que tinham objetivos comuns.
Os integrantes recolhiam valores anuais que poderiam ser utilizados em caso de velhice, doença e pobreza. Na Europa, em 1681, na Inglaterra, do Poor Help Act, Lei do Amparo aos Pobres, com contribuição obrigatória para fins sociais e assistência pública, pois concedia aos juízes da comarca o poder de tributar, lançando imposto de caridade pagos pelos ocupantes das terras, dos usuários das terras. O valor arrecadado era centralizado nas paróquias, administrado por inspetores nomeados pelo juízo, cabendo a ele auxílio aos indigentes. Paróquias não é no sentido da Igreja Católica, não. Paróquia no sentido de domínio, espaço dominado por não era, não se pode nem falar assim, era uma cidade, era quase um distrito. Auxílio aos indigentes. Então, já tinha essa preocupação lá. Relevante o artigo 21 da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, da Convenção Nacional da França, 1793, século XVII, que dispôs o auxílio aos poucos a uma dívida sagrada. A sociedade deve a subsistência aos cidadãos infelizes, quer seja procurando-lhes trabalho, quer seja assegurando aos meios de existência aqueles que são impossibilitados de trabalhar. Início da institucionalização da Previdência. O início da proteção social conferida pelo Estado originou-se na Alemanha, em 1883, do chanceler Otto von Bismarck. Falei agora disso. A lei garantiu o seguro-doença, evoluindo para abrigar também seguro contra acidente de trabalho, 1884, e o seguro de invalidez e velhice, 1889. Ou seja, na Alemanha é o carro-chefe do nascimento da Previdência. O financiamento desses seguros era tripartido, mediante as prestações igual falamos, empregado, empregador e do Estado. Até hoje a Previdência brasileira tem esse lado, esse tripartite aí. A Constituição de Weimar, ou seja, alemã, de 1919, criou um sistema de seguros sociais para poder, com o concurso dos interessados, atender à conservação da saúde e da capacidade ao trabalho, à proteção, à maternidade, à previsão das consequências econômicas da velhice, da enfermidade e das vicissitudes da vida, artigo 161. E ao Estado incumbe a subsistência do cidadão não, caso não possa ganhar vida com trabalho produtivo, artigo 163. Então, essa Constituição alemã de 1919 já falava da Previdência num estágio que hoje melhorou, mas evolução só. Mas o nascimento do sistema de manutenção tripartite já existia naquela época. Com a criação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 1919, passou-se a evidenciar um programa de previdência social, aprovando em 1921. Várias convenções vieram tratar da matéria. A de número 12, sobre acidente de trabalho no campo, 1921. A Convenção do número 17, 1927, sobre indenização por acidente de trabalho e outras. Outros países aprovam planos de proteção social, como a Dinamarca, de direito de aposentadoria, depois a Suécia, plano de pensão nacional. Na América Latina, o sistema de seguro social foram criados na Argentina, Chile, Uruguai, no começo da década de 1920. Nos Estados Unidos da América, de Roosevelt, instituiu o Novo Dia, Doutrina do Welfare State, Estado do Bem-Estar Social, 1973, editando Social Security Act, 1935, a Nova Zelândia, em 1938, a Lei de Proteção à População, o seguro social, extinguindo o seguro privado. A Carta do Atlântico com a Previdência Social, com o modo de viver livre do temor e da miséria, 1941. O ápice da evolução securitária ou da Previdência deu-se em 1942, com a divulgação na Inglaterra do famoso relatório Beveridge, que previa uma ação estatal concreta como garantidora do bem-estar social, estabelecendo a responsabilidade do Estado, além do seguro social na área de saúde e de assistência social. No Brasil, passamos um pouquinho, largamos um pouquinho do mundo e vamos para o Brasil. No Brasil, a proteção social evoluiu conforme o Plano Internacional.
A área de previdência privada e voluntária teve os primeiros passos, planos mutualistas e os de intervenção do Estado. No século XVI, decorrendo da caridade, a fé cristã e a atuação da Igreja Católica, o padre jesuíta José de Anchieta fundou a Santa Casa de Misericórdia para prestar atendimento médico hospitalar. Até hoje, a Santa Casa de Misericórdia existe. Em Goiânia nós temos, em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Então, até hoje, essa Santa Casa de Misericórdia, hoje não tem mais aquela ação da Igreja mais católica, mais do SUS, mas nasceu do apoio e estímulo da Igreja Católica. Em 1795, cria-se o plano de benefício dos órfãos e viúvas dos oficiais da Marinha. A primeira ideia de pensão por morte no jurídico brasileiro, como estabelecer proteção aos dependentes dos oficiais em caso de morte. Em 1808, criou-se o Montepio para a guarda pessoal de Dom João VI, em 1825. O Montepio Geral do Servidor do Estado, Mongeral, que sobreviveu até pouco tempo. Em 1821, Dom Pedro de Alcântara, ou Dom Pedro I, publicou o decreto concedendo direito de aposentadoria aos mestres e professores, desde que completasse 30 anos de serviço, bem como assegurou um abono de 1/4 dos ganhos para aqueles que continuassem trabalhando depois de completar esse tempo de inativação. Ou seja, você completou os 30 anos de serviço, podendo aposentar, mas se você tiver condições de trabalho, o governo pagava mais 1/4 de salário para você continuar trabalhando, ou seja, você tinha o direito à aposentadoria, mas queria ganhar o salário mais 1/4, então você ficasse mais trabalhando mais tempo, até quando você tivesse condições de saúde para fazer. Na Constituição Imperial de 1824, a figura próxima ao seguro social, feita no artigo 179 do inciso 31º, ao constituir e criar socorros públicos, com a proliferação dos socorros públicos instituído pelo Montepio Geral de Servidores do Estado, em 1835. O Montepio, criando o sistema mutualista de cobertura de risco, foi a primeira entidade privada a funcionar no país. Então, em 1824, criou-se essa seguro social. Em 1824 ainda era Dom Pedro I ainda, Dom Pedro de Alcântara. A Constituição Federal de 1891, já a republicana, foi a primeira a referência expressamente a aposentadoria, concedendo o direito de inativação aos funcionários públicos no estado de invalidez. As outras categorias de trabalhadores não foram contempladas pela Constituição. Essa diferenciação de tratamento entre funcionários públicos e privados merece ser revista. Com a Constituição Federal de 1891, que é a primeira Constituição republicana, tem-se na Lei 217 de 1810, concedeu o direito de aposentadoria por invalidez e pensão por morte dos operados do Arsenal da Marinha, Rio de Janeiro, Lei 3.724, 1917. Estabelecendo seguro de acidente, obrigando o pagamento de indenização pelos empregadores. A famosa Lei Eloy Chaves, decreto 4.682, de 1923. A Lei Eloy Chaves, é considerada um marco da Seguridade Social do Brasil, criando nacionalmente as caixas de aposentadoria, pensões para os ferroviários. O custeio das caixas, conforme a previsão do artigo 3º, diz da seguinte forma: inciso A, uma contribuição mensal dos empregados correspondente a 3% dos respectivos vencimentos. B, uma contribuição anual da empresa. C, uma contribuição equivalente a 1/5 sobre as tarifas das estradas de ferro, participação do Estado, das empresas, dos usuários das ferrovias, e na importância das joias pagas pelos empregados na dada criação da Caixa, admitido posteriormente e pagas em 24 prestações mensais. Ou seja, a forma de aderir, aquela joia que você paga para aderir a um plano, se pagar 24 parcelas, já era uma forma de custear essas caixas. E letra B. Não. A, B, C e D.
Agora, as importâncias pagas pelos empregados correspondem à diferença pelo meio de vencimento, quando promovido ou aumentado os ordenados pagos em 24 parcelas mensais. Quando tivesse aumento do salário, pagava como se fosse uma meia joia, uma parte de joia também, porque a aposentadoria ia ficar melhor. Impostos, letra F. Impostos são as pagas maior, não reclamado por dentro do prazo de um ano. Então, aqueles valores que não foi reclamado pelas pessoas por prazo de um ano, se incorporava à empresa de previdência. G, as multas que atingiu o pessoal. H, as verbas sob rubrica de venda de papel velhos e varreduras. E os donativos legados à Caixa. Ou seja, alguém que quisesse contribuir. E sempre ocorria tais fatos. A Lei Eloy Chaves dizia no artigo 12 a aposentadoria das situações. A, integral, empregado com 30 anos de serviço e tenha 50 anos de idade. B, 25% de redução, empregado que tenha prestado 30 anos de serviço e tenha 25% de redução, empregado tendo prestado 30 anos de serviço e tenha 50 anos de idade. E C, com tantos 30 avos, quanto forem os anos de serviço, até o máximo de 30 ao empregado ou operário que, tendo 60 ou mais anos de idade, tenha prestado em 5 anos ou mais, ou até 30 anos de serviço. A Lei Eloy Chaves, no artigo 9º, item 3º, pensão por morte. Os dependentes extinguindo o artigo 33, para viúva ou pais, quando novas núpcias dos filhos após os 18 anos, e para as filhas ou irmãs solteiras que contraírem matrimônio, e para todos os casos de vida desonesta ou vagabundagem. Após a Lei Eloy Chaves, outras categorias correram na busca desses direitos, conseguindo extensão da medida protetiva. Exemplo foi a Lei 5.109, de 1926, que estendeu a incidência aos portuários e marítimos. A Lei 5.485, de 1928, para as empresas de serviços telegráficos e radiotelegráficos. Ou seja, foi estendendo as categorias de serviços servidores federais, os benefícios da aposentadoria instituída pela Lei Eloy Chaves. A Seguridade Social no Brasil passa pela Revolução de 1930, com o governo Getúlio Vargas. Ele reformulou os regimes previdenciário e trabalhista. Na área previdenciária, tem especial destaque a mudança da organização do sistema de caixa de aposentadoria e pensão para Instituto de Aposentadoria e Pensão. A Constituição de 1946, pós Getúlio Vargas, ou seja, após a ditadura de Getúlio Vargas, que acabou em 1945, foi o primeiro a empregar o termo Previdência Social em substituição ao Seguro Social. Também, durante a sua vigência, foi editada a Lei 3.807, de 1960, e unificou a legislação securitária e foi apelidada de Lei Orgânica da Previdência Social, o LOPS. O Decreto-Lei 72/1966, com força de lei, criou o Instituto Nacional da Previdência Social, o INPS, Autarquia da União. A Lei 6.409, de 1966, extinguiu o Sistema Nacional de Previdência Social, SIMPAS, instituiu, e criou também o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência. O INPS, ele preocupava com a Previdência. O SIMPAS, ou Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, preocupava com a assistência social. E o INAMPS preocupava em atender o atendimento médico. Então, esses três triplex foi criado pela lei, o Decreto-Lei 72 de 66. Vigorou até a Constituição de 88. Então, a Constituição Federal de 1988 trouxe um capítulo da Seguridade Social, no artigo 194, valendo até agora, a 204, com a divisão da Previdência Social em Previdência Social, Assistência Social e Saúde. O custeio da Seguridade, realizada por contribuições sociais do empregador, dos trabalhadores e receita dos concursos e prognósticos. Ou seja, o tripé, de novo, empregados, trabalhadores, dos empregadores e receita dos concursos e prognósticos feitos pelo governo. Então, fala assim o artigo 195 da Constituição. Com financiamento da sociedade, com recursos da União, dos Estados e do Distrito Federal. Do empregador,
das empresas, das entidades da área equiparada da forma da lei, incidente sobre emenda, conforme a emenda constitucional de número 20 de 1998. A. Folha dos salários e rendimento dos trabalhos pagos, creditada a qualquer tipo, a pessoa física que presta serviço, mesmo sem vínculo empregatício, ou seja, os empregados, mesmo que não tenha vínculo empregatício. B. Receita, faturamento, emenda Constituição 2098. C. Lucro, as empresas, lucro das empresas, emenda Constitucional 20 de 1998. E se o segundo, do trabalhador e demais segurados da Previdência, ou seja, tirando da folha de pagamento. 3, receita dos concursos e prognósticos, as loterias da Caixa Federal. E 4, importador de bens ou serviços do exterior. Aumentou mais a receita essa receita que, seja, imposto de importação do importador de bens e serviços. Então, este também ajuda no pagamento da Previdência Social brasileira. A Constituição de 1988, a Previdência Social foi assumida pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Uma nova autarquia, criada pela Lei 8.029 de 1990, aí o atendimento hospitalar ficou chamada de Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, que é hoje muito bem importante, embora com muitas falhas, mas é o que atende realmente toda a comunidade. Muitos países enormes, como o caso dos Estados Unidos, não tem um SUS. A Inglaterra também não tem um SUS, ou seja, o povo quiser, morre lá, se não tiver dinheiro, não faz atendimento, porque não tem um SUS na vida. Com todos os defeitos, com todos os problemas, o SUS nosso atende. E a Lei 8.213 dispõe sobre os planos de benefício e previdência social, ou seja, ela é a que faz realmente a assistência para aposentadoria, pagamento da salário, auxílio salário família, auxílio maternidade, auxílio saúde, auxílio doença, todos os tipos de auxílio. E a Lei 8.212, de 1991, tem um plano de custeio da Previdência. Como funcionar essa máquina? Então, pessoal, esse aqui foi um breve histórico do como é que é a Previdência. Vamos falar mais sobre Previdência, porque isso aqui é só um histórico, pequeno histórico do que é a Previdência. Então, além desse material, nós temos esse slide que eu falei para vocês, que é a nossa aula gravada, mas tem um slide que eu estou postando para vocês rever. Vocês pegam o slide, vão olhando, ver como é que eu estou falando, o que eu estou falando. Também coloquei a Previdência Social, a origem da Previdência Social no mundo, e um pouco de Brasil também, para vocês fazerem uma leitura separada, noutra visão, está postada também, e para que vocês tenham o começo de como é o estudo da Previdência, como é que é a origem da Previdência no mundo e no Brasil. Muito obrigado. Bons estudos de noção de atuária, especificamente Previdência Social.